Agricultura BR começa trazendo os destaques de mercado, falando um pouco a respeito de soja, de milho. E aí eu tenho que falar um pouco de juros, de dólar, juros americanos que são menores, vem meio ponto percentual abaixo, foi anunciado nesta semana. Aqui no Brasil é 0,25 ponto percentual acima. Isso atrai recursos estrangeiros, isso mexe com dólar, e se mexe com dólar, mexe com a formação de preço no país. Para saber como que já começou a ser absorvido este novo cenário, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Vlamir Brandalize, que participa conosco desta edição pela internet. Brandalize, já dá para dizer sobre os efeitos, dessas mudanças nas economias, no mercado financeiro americano, brasileiro? Já dá para dizer qual que é o impacto que nós vamos ter para a soja, para milho e outros grãos que são exportados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, dá para sentir que hoje o mercado ele já começou a dar uma... Mesmo com o dólar em alta aqui no Brasil, hoje está uma exceção, né? Mas ele já acomodou um pouco nos portos aí. As cotações estão um pouco mais frágeis. A semana vai fechando com poucos negócios. Cotações menores que a semana passada, né? Nós estamos perdendo aí R$ 2 a R$ 4, depende da posição nos portos. Então, o mercado já começa a sentir essa pressão, porque é normal, né, que com juros em queda americano e um corte importante, né, que meio ponto percentual nos Estados Unidos é muito forte o corte. Isso vai trazer muita moeda aí para países emergentes, né? E o Brasil é um dos países que o mercado gosta de investir, né? Então, a pressão sobre a moeda brasileira aqui e dólar, essa queda de braço, ela tende a desvalorizar aí o dólar, e isso vai trazer uma pressão. O produtor tem que se preparar que talvez nas próximas semanas poderemos até ter pressão negativa nas cotações, quando a gente leva em consideração portos, né? Como nós estamos em alguns locais, nesse momento já começando a entrar na parte de descasamento de mercado, a indústria está com pouco estoque, então nós vamos ver algumas coisas que normalmente não acontecem, né? Ver o Porto pagando, por exemplo, R$ 136, hoje que tem indicação do comprador em Paranaguá, e nós vamos ver talvez aí o comprador na indústria no interior aí do Paraná, de São Paulo, pagando os mesmos 136, 140 ou até mais, né? Então nós vamos ter algumas coisas que não são vinculadas à exportação, mas o mercado de exportação ele é frágil. Mercado de safra nova, a gente recomenda que se prepare o produtor, porque nós vamos ter uma pressão muito grande no mês de março e abril de uma safra grande que vai chegar, e um mercado com dólar barato, ele dificulta a reação das cotações em reais, né? Então, esse reflexo, aos poucos, ele vai chegar. Ele já chegou nos portos, não chegou no interior. No interior ainda não chegou porque a indústria precisa de soja, né? Nós estamos com um recorde histórico de demanda de farelo, de óleo, e estamos com um recorde histórico de exportação de farelo. Então, a indústria está precisando do grão, né? Então, essa é a vantagem do produtor num momento que os indicativos apontam que poderia ter pressão negativa, né? Brandalize, nós tivemos recentemente algumas alternâncias que têm a ver com geopolítica, que tem a ver essa do mercado financeiro com as taxas de juros. Na geopolítica, o governo americano subindo taxações para produtos chineses, carro elétrico, placa, chegando a 100%, tudo 100% de taxação para os norte-americanos. Nós temos uma corrida eleitoral nos Estados Unidos que pode definir muita coisa, ao mesmo tempo que a safra norte-americana vai se definindo, de uma maneira um pouco mais pontual agora, e ao mesmo tempo a gente vai começar a semear soja aqui no Brasil, ou já começou em algumas áreas que tenham condições e o vazio sanitário já encerrou. Este momento é um dos que tem mais variáveis e, portanto, talvez mais riscos para as tomadas de decisão. Como é que você avalia esse cenário? Olha, é um cenário que a gente sempre comenta, né? Na gíria nossa que a gente usa, é o mercado de serrote, de eletrocardiograma, porque ele tem um dia que ele pode ter um fator que dá uma puxadinha para cima, no outro dia ele entrega essa puxada, ele cai. Então,
Agora, nós não temos uma tendência efetiva, mesmo com a safra americana se definindo, né? Já hoje dá para considerar que tem quase 12% colhido nesse momento lá nos Estados Unidos, a colheita está acelerada e adiantada, então esse é um fator baixista, mas ao mesmo tempo o mercado também olha que o Brasil já exportou muita soja, né? Nós já estamos com volume recorde no acumulado da soja e de agora em diante nós vamos ter menos para exportar. Então, mais cedo ou mais tarde, os compradores terão que ir para a soja americana. A queda de braço, que nem você citou, nessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, certamente para nós vai ser vai trazer benefícios, né? Porque a China é o maior importador mundial de soja, é o maior importador de carnes, é o maior importador de milho, e ela vai provavelmente se dedicar mais ao mercado brasileiro, e essa questão dos carros elétricos, placas, que você comentou também, provavelmente eles vão começar a dar sinais aí para colocar mais isso no mercado brasileiro, né? Vamos ver se tem algum acordo novo, mas é bem provável que todo esse arsenal que foi prejudicado nos Estados Unidos vai ter queda de preços na China. E queda de preços na China, isso vai migrar para o mercado brasileiro, né? Provavelmente a gente vai ver carro elétrico bem mais barato aí nesse ano de 2025, porque vai sobrar o carro que ia para os Estados Unidos, vai ter que vir para cá, né? Então isso nós vamos ver. Muito bem, Brandalize. Brandalize, e aí falando sobre China, que a gente tem que pensar em demanda, o que o relatório de oferta e demanda foi apresentado, que foi apresentado nesta semana, o que ele traz e o que ele pontua em relação aos chineses? Que a gente vê um consumo interno maior, uma necessidade de importação também, só que é muito aquém daquilo que o SDA fala que vai subir, afirma que vai subir a produção global, principalmente aqui na América do Sul. Como é que fica essa relação? Porque neste momento, realmente a demanda perde bastante em relação à oferta. A questão principal, Fabiano, eu acho que o que vai sentir mais é o produtor americano, porque a tendência é de ficar mais estoques desse volume adicional aí que da safra global de grãos, principalmente da soja, né? Porque a safra de milho, se a gente olhar o próprio relatório do USDA, ele mostra aí que nós vamos consumir mais milho do que vai produzir. Mas no caso da soja, eu acredito que os estoques americanos é que vão aumentar, né? Porque nós estamos com o ritmo de negócios, de consumo, de exportação, está muito acelerado por aqui. Então, nós vamos trabalhar com estoques muito baixos de passagem. E automaticamente, com a China, que é o maior comprador mundial, se posicionando ainda mais forte aqui no mercado brasileiro, é bem provável que nós vamos ter um fluxo melhor do que o fluxo americano. Então, o grande problema nessa situação é que o mercado, quando é um investidor em Chicago, ele olha para o umbigo americano, né? Se tem estoque muito grande nos Estados Unidos, ele pressiona o mercado para baixo. Ele não olha o estoque baixo no Brasil, ele não olha a China comprando mais. Ele olha primeiro os fundamentos americanos e principalmente eles dão muita atenção a estoque americano. E estoque americano alto não é um bom sinal para ninguém, né? Nem para os produtores americanos, nem para os demais, né? Porque ele acaba limitando alta em Chicago ou trazendo baixa. Ele não ajuda o mercado a evoluir, né? Em ano que vai ter safra cheia, né? Porque nós vamos ter safra cheia, tudo indica que vai ser. As chuvas vão chegar aí nos estados centrais. Até estou aqui na minha propriedade, estou tentando mandar um pouco de chuva para cima. Nós tivemos 200 milímetros em 3 dias. A gente não consegue plantar porque choveu demais. Então, mas o clima no Brasil esse ano vai ser provavelmente muito melhor que foi ano passado, né? Então vamos ter uma grande safra. E aí nós temos que se agarrar ao comprador, né? E aí é negócio com a China mesmo. Brandalize, mercado de soja, ele tem, né, historicamente, tem altos e baixos. A gente já viu soja a $15, até mais do que isso, abaixo de 10, em 8. Nós estamos, assim, se a gente fizer traçar um paralelo, nós estamos num momento que poderia ser chamado num ciclo de baixa para a sojicultura, principalmente pensando no produtor brasileiro que já esteve melhor capitalizado, teve que gastar parte desse capital e ainda teve essa situação climática que traz mais prejuízo ainda para esse produtor?
É, exatamente. Nós temos essa condição, mas temos um fator importante que provavelmente quando a colheita ganhar ritmo nos Estados Unidos, o produtor se definiu o que ele vai fazer no ano que vem, né? As primeiras estimativas de plantio americano acontecem já na colheita da safra anterior. É quando ele começa a definir, e ele tem que definir a área que ele vai deixar em pousio, né? Que ele não vai plantar no ano que vem. E como o custo de produção real americano hoje é $11,40 por bushel, e o mercado está entre 10 e 10,60, 10,70, então o produtor não está tendo uma margem de lucratividade efetiva. E provavelmente vai deixar mais áreas em pousio, né, na forma de proteção ambiental. Isso vai dar condição para ele buscar esse seguro do governo ou subsídio, e isso pode refletir no ano que vem, né? Então ainda tem fatores para acontecer, e se a nova safra americana cair a área, automaticamente esse crescimento que nós estamos vendo ele vai se diluindo aí nesses próximos 12 a 16 meses. Tá certo, Brandalize. Brandalize, para encerrarmos aqui a nossa entrevista e falando um pouco a respeito desse produtor brasileiro que vai semear soja e depois milho. Muitos levantamentos de empresas privadas, até as perspectivas da Conab 24 e 25, mostram uma produção de milho menor no Brasil, né? Uma oferta menor. Como que essa oferta menor, se ela vier a se confirmar, deve impactar nos preços do cereal? Olha, no caso do milho, eu acho que o milho está no fundo do poço. De agora para frente, eu vejo o milho provavelmente nesses próximos 2 anos em alta, tanto aqui como no mercado internacional, né? Porque a safra americana já está se definindo aí nessa faixa de 380 e pouquinhos milhões, 385 por aí, e o mundo consumindo mais do que está produzindo, né? Nós tivemos problema no leste europeu, na Europa, a China também está em colheita já da safra de milho deles, não foi uma safra excepcional. A demanda de milho cresce, a demanda de milho vai estar crescendo em vários lugares do mundo. A gente vê aí nos próximos anos, nós vamos ver uma presença bem importante aí da própria Índia comprando milho, são da pouca disponibilidade de milho lá. E a Índia também está usando milho etanol para melhorar na gasolina. Ou seja, o ambiente em si, milho, de agora para frente, quem está fazendo um planejamento, pensar que o ano que vem o milho safrinha vai valer pelo menos 10% a mais do que está valendo nesse ano. O planejamento estratégico do produtor, ele tem que olhar para isso. Nos próximos anos, eu não vejo a oferta de milho atender a demanda. Nós vamos consumir estoque a nível global. O Brasil vai passado porque nós temos importação, demanda interna de etanol. A Argentina cresceu etanol. O próprio Paraguai esse ano já vai para 6 milhões de toneladas de etanol. Nós não vamos ter oferta sobrando milho. Ao caso contrário, que é a soja, né? A soja tem soja grande e não está sobrando, não tá faltando soja, né?